Olá, boa tarde às crianças, boa tarde aos pais, né? Estou hoje aqui de volta para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos da catequese, certo? E assim, gente, antes de nós começarmos, né, eu gostaria só de deixar claro algumas coisinhas para que durante esse nosso isolamento, né, enquanto a gente tiver que ficar em casa, né, é importante vocês saberem. Assim, a gente está enviando esses vídeos, estamos enviando as atividades, né, para que vocês possam, em família, é, realizar todas essas atividades, tá certo? E assim, a gente encaminha um vídeo no sábado, espera até o sábado seguinte com as atividades. Mas nós sabemos que nós estamos lidando com uma situação bem delicada, né? O ficar em casa não é tão simples assim. Vai ter dias que a criança ela vai estar disposta a fazer, né? Vai ter dias que não. Então, assim, gente, os vídeos eles ficarão disponíveis, tá certo? E vocês poderão assistir no momento que for oportuno, né? No momento que for bom para que vocês possam estar assistindo, né? Conversando sobre os nossos assuntos em família, certo? O ideal é que vocês façam quanto antes, mas se não der certo, não tem problema, tá bom? Nós esperamos que esse momento ele passe logo para que a gente possa ficar, voltar às nossas atividades, né? E assim podermos concluir esse ano de 2020 de catequese, tá certo? E aí, eu também queria fazer uma pergunta para vocês, depois eu quero a resposta, tá bom? De como é que foram, né? Como é que foi a sua Páscoa, né? Nós tivemos aí uma grande comemoração no domingo passado, né, que nós celebramos a Páscoa, né, a ressurreição de Jesus. Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, né, então é um motivo, assim, de alegria e um motivo a mais para a gente confiar que tudo isso vai passar e que daqui a pouco nós vamos estar podendo comemorar juntos, não é isso? Então, gente, esse vídeo de hoje, não é, é uma videoaula sobre os 10 mandamentos, tá certo? Nós vamos conversar sobre esses 10 mandamentos, vamos conhecer esses 10 mandamentos, tá bom? Então, bastante atenção, tá certo? Eu quero que vocês possam compreender e qualquer dúvida, nós estamos aqui para poder ajudar, tá certo? Então, vamos dar início, né, à nossa aula de hoje fazendo o sinal da cruz, o sinal da nossa fé, né? O sinal que confirma que nós somos cristãos. Então, com a mãozinha direita, dedos esticados, nós vamos fazer o sinal da cruz. O sinal da cruz é aquele que nós fazemos 3 cruzes na testa, na boca, no coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E que nessa oração nós possamos entregar, né, todos nós, né, entregar as nossas famílias, né, entregar também todos aqueles que trabalham aí na área da saúde, todos aqueles que não podem, né, não têm a opção de ficarem em casa, mas precisam trabalhar, para que Deus possa estar abençoando todos eles, né. Pedimos também, nesse momento de oração, pela cura, né, de todos aqueles que estão doentes, estão agora em um hospital, né. Pedimos, mas também nós podemos agradecer, né, agradecer porque nós estamos bem, porque nós temos saúde, nós temos a nossa casa, né, nós temos o nosso lar, estamos juntos da nossa família, né. A gente pede, mas a gente também agradece, né. Então, juntos nessa oração, que você, se você puder, feche seus olhos, né? Peça a Deus proteção, peça a Nossa Senhora proteção, que todos nós juntos, né, possamos vencer, né? Que Deus possa estar sempre ao nosso lado. Juntos, para finalizarmos,
nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, afirmando a nossa fé, né? Afirmando que nós temos a certeza de que tudo isso vai passar. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E aí, gente, né, como eu já falei aqui agora há pouco, hoje o tema da nossa conversa, da nossa aula, vai ser os 10 mandamentos, tá certo? E assim, para falar sobre os 10 mandamentos, é preciso que a gente lembre de um personagem muito importante na Bíblia, né, presente no Antigo Testamento, que foi Moisés. Falei até na aula passada sobre ele, né? E assim, depois que Moisés tirou o povo do Egito, né, libertou o povo da escravidão, ele levou essas pessoas para a terra prometida, né? Essa terra prometida por Deus. Não é só que assim, muitas pessoas, não é, algumas já com as suas crenças, e começou ali naquela multidão algumas confusões, algumas brigas, né? E Deus, vendo aquilo, né, chamou Moisés. Moisés, vem cá. A gente precisa conversar e resolver essa situação. E aí, nessa conversa, né, Moisés subiu ao monte e Deus pediu que ele pegasse 2 tábuas, né? E essas tábuas Deus foi indicando a Moisés sobre os seus mandamentos. Mas, tia Ingrid, esses mandamentos, eles servem para quê? Por que que Deus pediu, não é, esses mandamentos? E por que é que lei de Deus, né? Então, assim, nós sabemos que nós temos que seguir leis, né, que são as leis dos homens, para a gente poder viver bem em sociedade. E nós católicos também, nós temos as leis de Deus para nós seguirmos bem a nossa caminhada com Deus, né, estar mais próximo a Deus e fazer aquilo que agrade o seu coração. Não é? Ai, tia Ingrid, então é obrigado e tal. Não é que seja obrigado, mas quando a gente começa a conhecer a lei de Deus, nós vamos entender que realmente a gente já está fazendo e que não é tão difícil obedecer aos mandamentos, tá certo? E aí, antes eu quero ler, né, uma passagem para vocês que foi tirada do Salmo 118, que diz assim: Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração. Esse é o Salmo 118, tá certo, gente? Então, Deus, ele mandou esses mandamentos, né? Ele nos mostrou esses mandamentos para que a gente possa seguir uma vida mais próxima a Ele, tá certo? E aí esses mandamentos surgiram já no Antigo Testamento, mas eles, né, estão presentes na nossa vida até hoje. Então, nós precisamos estar seguindo para que tudo ocorra bem no nosso relacionamento com Deus, tá certo? E aí, tudo isso que eu estou falando, né, vocês vão encontrar na Bíblia de vocês, tá certo? Aqui eu tenho a minha Bíblia pastoral. E lá no livro de Êxodo, capítulo 20, tá certo? Versículos de 1 a 22, nós temos a passagem que fala sobre os mandamentos, tá certo? Então, ai, tia Ingrid, você tá dizendo
porque você escutou alguma coisa sobre os mandamentos, você tá criando isso para explicar pra gente? Não, tá tudo aqui na Bíblia, tá certo? Tem tudo explicando quais foram os mandamentos que Deus mostrou a Moisés, como ele chamou Moisés, para que vocês possam compreender que é algo fundamentado na palavra de Deus, é algo que nós encontramos na palavra de Deus, tá certo? E aí, gente, os mandamentos, eles são 10. São 10 mandamentos, né? São mandamentos que se complementam, são mandamentos essenciais para a nossa vida, certo? E também a nossa vida com o nosso próximo, tá certo? O nosso próximo pode ser aqueles que convivem com a gente, mas também aquele morador de rua, né? Pode ser aquelas pessoas que estão sofrendo por alguma necessidade, sem ser algum parente seu, né? Eu lembro que uma vez nós conversamos que o próximo, a palavra próxima, é quem tá próximo de mim, então é minha família, é meu irmão, é o meu pai, é a minha mãe, é os meus primos, que são pessoas da nossa família que é bem mais fácil a gente amar, a gente conviver, né? E se acontecer alguma coisa, a gente perdoar. Mas às vezes Deus coloca pra gente que o nosso próximo pode ser aquela pessoa que não tem nenhum tipo de laço com a gente, né? Nem parente, não é de sangue, né? E aí a gente precisa amar da mesma forma, porque em Cristo nós somos irmãos, né? E aí, gente, vamos lá. Os mandamentos, nós precisamos compreender o seguinte, né? Os 3 primeiros mandamentos, eles se referem aos nossos deveres direto com Deus. Então, é algo que vai ser o nosso relacionamento, o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus. Os outros mandamentos, eles já são deveres que nós vamos ter com nós mesmos, né? E com o nosso próximo, tá certo? Então, vamos lá para o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E aí, o que é esse sobre todas as coisas, né? Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, né? Sobre é uma palavra que significa acima. Então, esse mandamento, ele indica, né? Ele pede, ele reflete que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu tô muito preocupada. Será que eu vou me dar bem na prova? Eu tô nervosa. Será que eu vou conseguir? Às vezes a gente coloca uma preocupação, uma brincadeira, né, acima do sentimento por Deus, né? E a gente tá vendo que no mandamento não é assim. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo se resolve, né? A preocupação, tudo se resolve, tá certo? Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é não tomar seu santo nome em vão. Se nós estivéssemos frente a frente na sala, eu ia fazer uma brincadeira com vocês. Eu ia escrever o nome Deus, colocar num copo e tentar tomar. Porque às vezes a palavra tomar a gente entende que é como se fosse beber água, né? Mas o tomar, nesse caso, é falar, né? Algumas vezes a gente fala sem querer o nome de Deus. E aí eu venho dizer para você que o nome de Deus, ele é santo, né? Um nome santo. Então a gente não pode estar falando todas as vezes, todas as horas, né? Existe algumas pessoas que ficam falando, eu juro por Deus, né? Ai, meu Deus, né? Então, assim, o nome de Deus, ele é santo, ele é santo. Então, a gente não pode estar falando de qualquer forma, né? De qualquer maneira, todos os tempos, né? Então, não tomar seu santo nome em vão. Ter consciência de que o nome de Deus é para ser usado apenas quando necessário, tá certo? Terceiro mandamento é guardar domingos e festas de guarda. E aqui nós temos um compromisso, não é, bem especificado nosso com a igreja, né? Nós sabemos que o domingo ele é o dia do Senhor,
né? O domingo ele é reservado para a gente ir à missa, ir à casa de Deus, não é? E no mandamento diz que nós devemos guardar esses dias, né? Ou seja, nós devemos sempre no domingo ir à missa, né? Procurar ir à missa, estar com a família na igreja, né? E as festas de guarda. Essas festas de guarda, gente, é o que a gente acabou de passar no final de semana passado, né? Que foi a Páscoa, né? O dia do Natal, que é o nascimento de Jesus, né? O dia de Corpus Christi, que é o dia do corpo de Cristo. Então, são essas festas de guarda, né? Os dias que são memoráveis à presença de Jesus, o que a gente lembra de Jesus, que são bastante importantes para a igreja, né? E aí, quando a gente fala sobre essa questão do guardar o domingo, né? Eu lembro que em alguns casos, algumas pessoas não conseguem ir à missa ao domingo, né? E aí, tia Ingrid, eu não consigo ir à missa ao domingo. O que é que eu posso fazer? Então, assim, a liturgia do domingo, ela já começa a ser rezada, né, celebrada a partir do sábado, né? Então, assim, se por acaso não der para ir à missa no domingo, você pode ir no sábado, às 5 horas da tarde, às 19 horas, como é no caso do nosso santuário, né? Que também está acontecendo as missas virtuais. Então, assim, gente, o guardar o domingo e as festas é aquele compromisso que nós temos com a igreja, né? Que nós precisamos seguir esses compromissos com a nossa igreja.